Agora a gente vai falar sobre a função inversa, tá pessoal? Então existem alguns tipos de funções que vão ter essa função especial que a gente chama de função inversa, tá? Então quando que uma função ela tem uma função inversa? Então seja f de a em b uma função, se existir uma função aí ao contrário, né, de b para a, né, uma função que vai ao contrário do sentido da função f, de tal forma que quando a gente faz a composta g bola f, f bola g, vai dar a identidade de b. O que significa identidade de b? Significa a função que sai de b e chega em b, que leva o elemento nele mesmo. Isso significa a função identidade. E aí a gente denota dessa forma, id de b. É a função identidade no conjunto b. Pega todo elemento de b e leva nele mesmo. E a composta da g bola f é a identidade em a. Então ela pega o elemento de A e leva nele mesmo, ok? Então, tanto a composta da F com G quanto a G com F vai dar a identidade. Se existe essa função G que satisfaz essa condição, então a gente fala que a F é uma função inversível, né, porque possui inversa, e a G é chamada de função inversa da função F, e aí a gente denota por F a menos 1. Então a função inversa, então a g vai ser denotada por f a menos 1, que é a função inversa. Tá? E aí a gente tem uma observação que a única que uma função só vai possuir uma inversa se ela for objetora. Né? Por que só se ela for objetora? Porque tem que satisfazer essas duas compostas. Né? Então a imagem da g tem que estar contida no domínio da f. Né? E aí o contrário também. A imagem da G tem que estar contida no domínio da F. Tá? Então as duas coisas têm que satisfazer. Se as duas coisas têm que satisfazer, então ela tem que ser injetora e sobrejetora. Tá? Porque quando eu componho, dá a identidade. A única forma disso acontecer é se ela for bijetora. Certo? Muito bem, e aí a gente tem alguns exemplos. Né? O primeiro exemplo diz o seguinte: determine F de modo que a composta g bola f seja igual a x para todo mundo no domínio da f, e onde a f é dada. Então, nesse caso, a gente conhece a g, onde a g é dada. A gente conhece a g e a gente quer encontrar a f de tal forma que a composta dê x. A princípio não é a inversa. Por quê? Por que não é a inversa? Porque para ser inversa eu precisaria não só que g bola f fosse x, mas como f bola g também fosse x. Bom, para analisar isso então, a gente vai precisar analisar essa composta, porque a gente tem a expressão da g. Então, quem seria g bola f de x? É a g de f de x. Mas o que a g faz? A g pega o que está aqui dentro, soma 2 e divide por aqui, do que está aqui dentro mais 1. Então isso vai ficar f de x mais 2 sobre f de x mais 1. Certo? f de x mais 2, f de x mais 1. Muito bem, mas o que a gente sabe da g bola f? Que ela é x. A gente sabe que isso aqui é x. Então a gente sabe que isso aqui tem que dar igual a x. Então, ou seja, f de x mais 2 sobre f de x mais 1 tem que ser igual a x. Okay? Bom, posso passar o que está aqui multiplicando lá, dividindo. O que a gente vai obter vai ser f de x mais 2 é igual a x vezes f de x mais 1, que é xf de x mais x, né? Aplicando a distributiva. Ok? Bom, pego esse x vezes f de x e passo para cá subtraindo. Então vai ficar f de x menos xf de x, né? É igual, o que está do outro lado lá é x, esse 2 aqui eu vou passar para lá, menos 2. Ok? Aqui tem f de x, aqui tem f de x, tire em evidência. Então isso aqui é 1 menos x, né? Que sobra 1 aqui, sobra x aqui, vezes f de x, igual a x menos 2. Ok? Então quero isolar o f de x, então passa 1 menos x dividindo. Então vai ficar com f de x é igual, né, a x menos 2
dividido por 1 menos x. Pronto. Então essa aqui que é a minha função. Beleza? Então essa é a nossa função f. A função que satisfaz essa condição. Então é x menos 2 sobre 1 menos x. Bom, note o seguinte, pessoal. Quem é o domínio da composta? Né? Então onde que pode dar problema? Né? A gente tem aqui o domínio da função g. O domínio da g é quem? Olha só, a g é uma função racional, então tem um quociente aí de funções polinomiais. Tá? O de baixo é x mais 1. Então quando que x mais 1 zera? Quando x for menos 1. Então o domínio da g é todo mundo menos 1 menos 1. Né? Então será que existe alguém que a f leva no menos 1? Né? Essa que é a grande pergunta. Isso que a gente precisa, né, se questionar. Então note que o domínio da g é todo R menos o menos 1. Né? Porque se o menos 1 eu colocar aqui, vai zerar o denominador. Então eu preciso observar quando que a f de x, será que existe algum x onde a f de x dá igual a menos 1? Se tiver, a gente tem que tirar esses elementos do domínio da composta. Tá? Então será que existe? Vamos lá. Como que a gente faz isso? Então temos lá x menos 2 sobre 1 menos x. Quando que isso é menos 1? Então passa esse aqui multiplicando, então vai ficar x menos 2 igual a menos 1 vezes 1 menos x. Faço a distributiva aqui, menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes menos x, mais x. Então tem o x dos dois lados, se eu subtrair, vai cancelar. E eu vou ficar com menos 2 igual a menos 1. Menos 2 é igual a menos 1? Graças a Deus não. Então, isso dá um absurdo. Se isso dá um absurdo, significa que não existe x onde a função leva no menos 1. Então não tem problema, o domínio da composta vai ser o domínio da g. Né? Então aqui é um absurdo. Tá? Então o domínio da composta, né? A composta que a gente está fazendo aqui é g bola f, vai ser o domínio da primeira, né? Que é o domínio... a imagem da f tem que estar contida no domínio da g, né? Então não tem ninguém para tirar. Vai ser o domínio da f, que vai ser todo mundo menos... Então olha a f, a expressão da f, né? Que ponto que eu coloco aqui que vai dar zero? O 1. Então só preciso tirar o 1, que é exatamente o que eu preciso para g, para f. Tá? Muito bem. Bom, aí eu posso me perguntar o seguinte, tá? Encontramos essa composta aqui, será que vai ser a inversa? Será que essa f vai ser a inversa da g? Falta o que para a gente garantir que a f vai ser a inversa da g? Falta conferir a outra composta, né? Então, antes de começar esse segundo exemplo aqui, vamos então verificar, por curiosidade, vamos verificar essa composta aqui. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. F bola G de x. Quem vai ser a F bola G de x? Vamos conferir. Então primeiro eu vou aplicar a G, depois eu aplico a F. Né? Então o que a G faz? Ela leva o x no x mais 2 sobre x mais 1. Então vai ficar x mais 2 sobre x mais 1. E o que a F faz? Ela pega o x e... Então aqui vai ficar x, o que está ali dentro, né, que é x mais 2 sobre x mais 1. E vou subtrair 2. E depois embaixo vai ficar 1 menos o que está ali dentro, que é x mais 2 sobre x mais 1. Então quanto que isso aqui vai ficar? Vamos lá então. Então olha só, para escrever no mesmo denominador, eu tenho que multiplicar esse menos 2 por x mais 1 em cima e embaixo. Então eu posso escrever isso como x mais 2, ó, menos 2 vezes x mais 2, x mais 1, né? Sobre... tudo sobre x mais 1. Tá? E a parte de baixo eu faço a mesma coisa com x mais 1. Então vai ficar x mais 1 menos x mais 2, né, entre parênteses aqui, dividido por x mais 1. Okay? Então, o que eu fiz aqui foi exatamente escrever o menos 2 como sendo
uma fração onde o de baixo é x mais 1. Mas para aparecer x mais 1 embaixo, eu tenho que multiplicar por x mais 1 em cima. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? O 1 é a mesma coisa que x mais 1 dividido por x mais 1. Só isso que eu estou fazendo aqui. E como fica então a nossa expressão? Olha só, aqui está dividindo por x mais 1, aqui por x mais 1. Então eu posso cancelar. Tá? Beleza. Então em cima vai ficar x mais 2 menos 2x menos 2, né? Aplicando a distributiva aqui. E embaixo vai ficar x mais 1 menos x menos 2. Então como que fica? Então em cima, ó, x menos 2x, então vai ficar menos x. 2 menos 2, então esse cancela. Aqui, x menos x, então esse cancela com esse. 1 menos 2, então embaixo vai ficar menos 1. Menos com menos mais, então isso dá x. Olha só, então f bola g deu x também. Então, ou seja, f bola g dá identidade. E g bola f também dá identidade. Então, portanto, esse primeiro exemplo, a f que a gente encontrou é exatamente a inversa da g. Né? Porque para ser inversa, o que precisava fazer? Precisava que as compostas, né, dessem a identidade. Tá? Então não tem nenhum problema aí. Tá? Tanto a composta g bola f quanto a f bola g, ambas dão a identidade. Ok, e agora o exemplo 2. O exemplo 2, então, a gente quer encontrar a inversa da função f, né, dada por f de x igual a 2x menos 5. Né? Então aqui eu vou, seja g de x, essa inversa. Como que a gente vai encontrar então essa inversa? Usando exatamente a composta. A gente vai fazer as compostas dos dois lados, né, para encontrar a g. A mesma ideia que a gente fez aqui. Né? A gente aqui sabia quem era a g e não sabia quem era a f. E aí a gente encontrou a f, né, sabendo que ela satisfaz isso. E depois a gente confirmou que satisfaz o outro lado a outra composta também. Ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então lá, sabemos disso, então como que eu faço a composta? Né? Então primeiro eu posso pensar na f composta com a g. Então quem é f bola g de x? Essa é f de g de x. Quem é a g? A g eu não conheço, mas a f eu conheço. Então, o que a f faz? Ela pega o que está aqui dentro, multiplica por 2 e subtrai 5. Então, ela vai pegar a g, multiplicar a g por 2 e subtrair 5. Tá? Mas o que a gente quer? A gente sabe que a g é inversa. Se a g é inversa, essa composta aqui é igual a x. Então, quer dizer que eu vou ter que 2g de x menos 5 é igual a x. Tá? É igual a x. Se é igual a x, eu isolo a g. Então, quem é a g? Então, 2g de x é igual a x. O menos 5 passa para lá, mais 5. E aí o 2 eu posso passar dividindo. Então, g de x é igual a x mais 5 sobre 2. Né? Posso simplificar, posso escrever isso meio x mais 5 sobre 2, tá? Não tem problema. Então, tanto faz qualquer uma das duas expressões. Então, a gente encontrou essa g. Agora, para confirmar que de fato é a inversa, eu preciso fazer a outra composta. Né? Então, quem que é g composta com f em x? Então, isso é g de f de x. O que a f faz? Né? A f, ela é 2x menos 5. Então, 2x menos 5. E o que a g faz? Ela pega o que está aqui dentro e leva em meio vezes o x, o que está aqui dentro, que é 2x menos 5, e soma 5 sobre 2. Então, quanto que isso aqui vai dar? Vai ficar meio vezes 2, dá 1. Então, fica x. Menos meio vezes 5, 5 sobre 2, mais 5 sobre 2. Então, esse cancela com esse, isso dá x. Ou seja, então, tanto f bola g, a gente supôs que dá x para encontrar a expressão da g,
e depois a gente confirmou na oposta, né? Na G bola F. Na G bola F a gente substituiu e deu x também. Então, portanto, a f a menos 1 de x é a g de x, que qual é a expressão que a gente encontrou aqui? X mais 5 sobre 2. Ok? Então é assim que a gente obtém as funções inversas dada uma função, como que a gente encontra a sua inversa.